Queridos irmãos e irmãs, neste 22º domingo comum do ano, o Evangelho traz a continuidade daquela cena que nós já ouvimos no domingo passado, quando Jesus faz com os discípulos a revisão sobre a missão dele. E Pedro proclama quem é Jesus para ele e para os outros discípulos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Continuando essa história, essa cena, no trecho de hoje, que é Mateus 16, 21 a 27, a continuação do domingo passado, a gente compreende melhor por que Jesus tinha proibido Pedro e os discípulos dizerem que ele é o Cristo, o Messias. O Evangelho do domingo passado terminava dizendo isso. Ele proibiu terminantemente que dissessem. Por quê? É que Pedro reconhece Jesus como o Messias, mas a concepção que ele tem da missão de um enviado de Deus que vem ao mundo é com poder. É para exercer uma função libertadora como alguém importante. E Jesus sabe o que é que aconteceu com o profeta João Batista. O Evangelho diz que foi quando João foi morto que Jesus então saiu e foi para o deserto, portanto, para substituir João. Jesus está vendo como é que a elite religiosa de Jerusalém reage ao fato dele dar os sinais do reino de Deus sem precisar de religião. Jesus cura, Jesus liberta as pessoas das energias negativas, sem cobrar nada, sem depender de padre. Então, Jesus era mesmo um homem perigoso. Ele tirava o ganha-pão dos sacerdotes do templo. Os sacerdotes do templo não podiam gostar dele. Hoje, padres ricos de determinados templos de Jerusalém, da igreja de hoje, justificam o fato de ganharem milhões, até bilhões de reais, vindos de coleta de fiéis pobres, senhoras de idade, e vão juntando dinheiro, e dizendo que é para obras de evangelização. Pior do que qualquer teologia da prosperidade de Igreja Universal do Reino de Deus. Porque essas, pelo menos, são direta. E essas dos padres católicos, e eu não estou falando de determinado padre fulano de tal, que eu não tenho direito nem de julgar, nem de condenar, inclusive porque não tenho acesso, não sei do que é que aconteceu ou não aconteceu. Eu estou falando do modelo de igreja e modelo de evangelização, e não da pessoa. Não estou chamando o padre fulano de desonesto. Eu não sei, eu não conheço. Conheço ele pessoalmente, mas não o que é que está acontecendo. Agora, o que eu estou dizendo é que este tipo de entendimento da evangelização era aquele que Pedro disse a Jesus, né? Senhor, negócio de cruz, não. Sofrer, não. Você ser marginalizado, não. Você tem que ser o importante, o poderoso. Tem que ter poder, que é para poder, você tendo poder, libertar o mundo. Acontece que Jesus já tinha rejeitado essa proposta como sendo tentação do diabo. Lá nas horas que Jesus viveu no deserto. E o deserto aqui não é um local, não é um lugar, não é um momento dele. Eu estou vivendo um momento de deserto nessa quarentena. Talvez você também, outros também. Então Jesus, no deserto dele, ele disse, não, essa proposta aqui não é de Deus. Vai embora. E aí ele diz a mesma palavra que ele disse para o diabo. Ele diz para o Pedro, afasta-te de mim, vá para trás, retroceda, não quero saber disso. Isso não vem de Deus. Por quê? Porque o que vem de Deus é a cruz. Pensemos num profeta e pastor como Pedro Casaldáliga, meu querido irmão e mestre. Nunca na vida usou paramentos bonitos para celebrar missa, show, nunca.
celebrava de túnica branca e uma estolazinha, pobre de interior. Nunca na vida usou mitra, báculo, cruz peitoral, nunca teve carro, nunca teve casa própria, nunca pediu dinheiro a ninguém, mas não só isso, nunca aceitou para si nem para a igreja bens que a identificassem como proprietária. Em toda a sua vida, ele foi uma referência do Evangelho de Jesus. Agora, como é que pessoas que se colocam como vendilhões do templo podem reagir a profetas como Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires e outros? No seu caso, Jesus sabia o que era reservado para ele. E ele avisou os discípulos que ia acontecer. Os evangelhos, gente, contêm 3 avisos. Pedro reagiu hoje, no evangelho de hoje, ao primeiro. E Jesus disse, vai embora, quero nem ouvir você. E chamou de demônio, de diabo, de Satanás, Pedro, que ele tinha escolhido para coordenar o grupo dos apóstolos. Portanto, qualquer um de nós pode errar. Papa, bispo, padre. Jesus quis apresentar a gente uma outra imagem de Deus. Não um Deus de poder, um Deus de glória, um Deus que tudo que acontece é porque Ele quer que aconteça, se Deus quiser. Não. O que Jesus quer apresentar de Deus é um Deus que desce lá no Egito, no meio dos escravos. Ele disse, eu desci para fazer vocês subirem. É o Deus que se manifesta no presépio de Jesus, no estrebaria, na cruz. Quer dizer, é o Deus que aceita ser pequeno. É o Deus que morre com os mártires, com os condenados da terra. E este é o caminho ao qual Jesus nos chama. Pequenez, simplicidade, antipoder, nada de poder. Então, pelo amor de Deus, se vocês me verem alguma vez envolvido numa briga de poder, me critiquem, me ajudem, me convertam, não deixem. Não deixem eu ficar numa briga para ter poder ou para ter razão em poder, em prestígio. Dizer, sou eu que decido e sou poderoso. Pelo amor de Deus, não permitam isso. Se eu cair nessa bobagem, nessa loucura, me convertam. O Deus que Jesus quer testemunhar é o Deus do contrário. E por isso Jesus diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E a cruz aí não quer dizer a dor de cabeça, a dor no corpo, o sofrimento da vida, que você não teve sorte. Não, não. É a cruz no sentido dos sofrimentos assumidos por causa da missão, gente. Na América Latina são mais de 30 mil irmãos e irmãs mártires da caminhada. Pessoas de igreja e outras que nem eram cristãs, que deram a vida pelo testemunho do projeto divino no mundo. Então, o que é que muda na nossa forma de viver a fé nisso? O que é que muda no meu modo de celebrar a missa? O fato de eu não entender a morte de Jesus como sacrifício. Deus não precisa de sacrifício. E sim como martírio, testemunho do mundo que Deus quer. Como é que Deus quer o mundo? Em um mundo que é hostil. Então, gente, é muito importante isso. Jesus nos chama para a gente viver esse segmento dele na inserção no mundo dos pequenos, dos pobres e contra essa sociedade opressiva que está aí. Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Estamos juntos.